Peraí. Alô, testando, testando som. Deixa eu conectar aqui isso ali também, que daí eu te ajudo nas... Te ajudo se alguém perguntar alguma coisa. Enfim. Aqui. Por aí passando, você vai passando na flecha aqui, Sueli, tá? Agora o áudio está aberto. Aqui. Eu vou sair da sala, senão vai ficar...
Aí, só um minutinho. Deixando assim mesmo. Deixa eu ver se ele está gravando. Tá. A hora que você quiser começar, Boa tarde a todos. Meu nome é Sueli, eu sou contadora do município de Nova Erechim e eu estou aqui para apresentar a audiência pública para avaliação das metas relativa ao terceiro quadrimestre do exercício de 2020. As metas de arrecadação. Do quinto bimestre, a previsão na lei orçamentária anual era de 3.924.169,10, foi arrecadado R$ 4.774.308,30, uma diferença de R$ 850.139,20 a maior. Então, a meta foi cumprida, deu 121 com 60% a mais. Então, de 100%, deu 21,6% a mais. No sexto bimestre, a previsão era de R$ 10.515.184,25, foi arrecadado R$ 6.113.472,45. Então, foi arrecadado a menor R$ 4.401.711,80. Foi arrecadado 58,4% aqui, 14%. Então, deu 58, alguma coisa por cento, eu não consigo ver aqui. Então, no terceiro quadrimestre, a previsão era R$ 14.439.353,35, foi arrecadado R$ 10.887.780,75, então deu uma diferença de R$ 3.551.572,60, então foi arrecadado 75,4%. Para o exercício de 2020, a previsão da lei orçamentária era R$ 29.064.006,06, e foi arrecadado R$ 28.572.452,99, foi arrecadado a menor R$ 491.553,07, deu. Então, a arrecadação para o exercício de 2020 deu 98,31%, quase fechou com o que foi previsto na LOA. Então, aqui nós temos a tabela das receitas por fonte de recurso, né? Aí, a receita tributária de setembro, outubro, novembro e dezembro, deu um total de R$ 846.448,85. As receitas de contribuições no quadrimestre deu R$ 111.447,49. A receita patrimonial deu R$ 5.605,61. A receita de serviços, R$
672,17. As receitas de transferências correntes, 7.794.801,80. E outras receitas, R$ 244.057,09. Então, a gente teve, no ano, o que mais conta são as receitas de transferências correntes, que são as receitas do FPM e do ICMS. Então, as receitas, o total das receitas correntes são R$ 9.073.033,01. Agora temos as receitas de capital. Então, no terceiro quadrimestre, as operações de créditos totalizam R$ 19.709,90. As alienação de bens, que são as vendas dos bens, R$ 348.205,70. E as transferências de capital, que são os convênios que vêm para o município no quadrimestre de R$ 1.446.832,14, totalizando R$ 1.814.747,74 no terceiro quadrimestre. Não consigo ver os percentuais aqui, João. Poderia me ajudar? Claro. Tá, obrigada. Então, essas são as receitas. Agora, os gastos do terceiro quadrimestre. Então, eu tenho separado aqui no quinto bimestre, o que estava estimado na lei orçamentária eram R$ 3.467.168,88. O desembolso realizado, que foi os pagamentos realizados, foram R$ 4.956.457,21. Então, a diferença foi de R$ 1.489.288,33. No sexto bimestre, o que estava previsto na LOA era R$ 4.474.350. O desembolso realizado, os pagamentos, né, foram R$ 6.286.251,61, uma diferença de R$ 1.811.901,61. Então, o estimado na LOA para o terceiro quadrimestre somam R$ 7.941.518,88. Foram pagos R$ 11.242.708,82. Então, uma diferença de R$ 3.301.189,94. O total do exercício de 2020. Então, o estimado na lei orçamentária eram R$ 29.064.006,06, e o que foi desembolsado no ano de 2020 foram R$ 27.405.929,88. Então, ficou uma diferença de R$ 1.658.076,18. Isso aqui são as previsões de gasto da despesa orçamentária. Comparativo arrecadado com o liquidado do exercício de 2020, no terceiro quadrimestre. Então, foi feito por bimestre e a soma do quadrimestre. Daí. Então, o quinto bimestre, que é setembro e outubro, foram arrecadados R$ 4.774.308,30, foi liquidado R$ 4.956.457,21, dando, então, um déficit
de R$ 182.148,91. Isso tudo é orçamentário, não financeiro, né? Então, no último bimestre, que é o sexto bimestre, foram arrecadados R$ 6.113.472,45, foi liquidado R$ 6.286.251,61, dando um déficit de R$ 172.779,16 no terceiro quadrimestre. Então, o total foi R$ 10.887.780,75, o valor liquidado R$ 11.242.708,82, dando um déficit de R$ 354.928,07. Mas o acumulado no ano de 2020, acumulado no exercício, o valor arrecadado foi de R$ 28.572.452,99, e o liquidado foi de R$ 27.405.929,88. Então, deu um superávit de R$ 1.166.523,11. A análise financeira do terceiro quadrimestre. Então, agora é financeiro. Então, o saldo financeiro em conta ficaram R$ 4.910.989,87, entre recursos ordinários e vinculados. Na tabela abaixo está o que ficou de recursos ordinários. Recursos ordinários são os recursos que podem ser gastos com qualquer coisa que a administração quiser adquirir, pagamento de folha e outros pagamentos diversos, né, que não está vinculado a alguma obra ou algum serviço. Então, ficou R$ 1.680.362,97 de recursos ordinários e recursos vinculados R$ 3.230.626,90. A folha de pagamento do terceiro quadrimestre do ano de 2020. A gente só pode gastar no máximo 54%, né, da receita corrente líquida, que é o limite. A gente pode gastar até 60%, mas o limite prudencial é 54%. Então, no terceiro quadrimestre, foi gasto R$ 8.758.574,31. Desculpa, a receita corrente líquida foi R$ 8.758.574,31. O gasto com pessoal foi R$ 3.813.434,434. Então, deu um percentual de 43,54%. E o total do exercício de 2020, a receita corrente líquida deu R$ 24.474.571,91 e foi gasto com folha R$ 10.268.718,09, totalizando 41,96%. Então, o limite máximo que a gente poderia ter gasto, né, seria de R$ 13.216.268,83, que corresponderiam a 54% da receita corrente líquida. Gastos com educação no terceiro quadrimestre. Então, a gente tem que gastar no ano 25% da receita de impostos e transferências, né, na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, no terceiro quadrimestre,
Aqui está por bimestre. No quinto bimestre, a receita deu R$ 2.744.605,94, e foi aplicado R$ 757.329,29, que corresponde a 27,59%. E no sexto bimestre, R$ 3.543.394,19, e foi aplicado R$ 1.386.592,89, que corresponde a 39,13%. Então, o total do quadrimestre deu R$ 6.288.013, e foi aplicado R$ 2.143.922,18, correspondendo a 34,10%. Aí, no total do ano de 2020, a receita de R$ 20.238.017,73 e a aplicação de R$ 3.171.896,97. Então, foi aplicado 26,27% com educação no ano de 2020. Então, foi cumprido a meta, que é dos 25, foi gasto 26,27%. Do Fundeb. Dos recursos do Fundeb, o que é arrecadado, a gente tem que gastar no mínimo 60% com o pessoal, os profissionais do magistério, com folha de pagamento, né, com os profissionais do magistério. Então, no quinto bimestre, a receita deu R$ 452.949,62, foi aplicado R$ 417.884,49, correspondendo a 92,26%, com gastos de pessoal. No sexto bimestre, a receita deu R$ 478.874,74, foi aplicado R$ 718.016 com o pessoal, correspondendo a 149,94%. Daí, no terceiro quadrimestre, o total foi de R$ 931.824,36, e foi aplicado R$ 1.130.900,49, correspondendo a 121,80%. E no total do exercício, o que foi arrecadado de receitas do Fundeb foi R$ 2.615.841,17, e foi aplicado com o pessoal do magistério, né, com os professores e o pessoal que dá aula, R$ 2.542.416,86, que correspondeu a 97,19%, que foi atingido, então, também o limite. Aplicação com saúde. No quinto bimestre, a receita foi R$ 3.223.526,72, o que foi aplicado com saúde foi R$ 436.746,05, que deu 13,55%. No sexto bimestre, R$ 3.819.008,45, foi aplicado R$ 608.328,55, que corresponde a 15,93%. Então, no terceiro quadrimestre, foi aplicado 14,84%, que foram dos R$ 7.041.543,17, e aplicado R$ 1.045.074,60. Então, o total da aplicação com saúde no ano de 2020
dos R$ 19.603.167,91 da Receita, foram aplicados R$ 3.561.010,03, que correspondem a 18,17%. Então, também foi cumprido a meta da aplicação em saúde, que é 15%. É isso aí que eu tenho a falar. Então, para governar um país, estado e município, e até a casa onde a gente mora, temos que ter diálogo. Sem o diálogo, a tendência é o abismo. Agradeço a participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta... Pode entrar em contato com a administração municipal através dos e-mails ou do telefone, né? 49 33 33 3100, ou pelas nossas mídias sociais também. Obrigada pela participação de todos.